Fala galera, bom pessoal, a aula de hoje é sobre ampliação e redução de figuras, tá? Que é uma parte de semelhanças de figura. É uma forma, né, de criar figuras semelhantes utilizando ampliação e redução das figuras. Vamos lá. Ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura, podemos obter figuras semelhantes. No entanto, precisamos tomar alguns cuidados para que as figuras se mantenham semelhantes, ou sejam, apresentem os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Então, ampliar e reduzir figuras, você não vai modificar a forma da sua figura, você vai apenas reduzir ela ou você vai ampliar essa figura, tá? Mantendo os ângulos correspondentes congruentes e os lados proporcionais. Olha só, ampliar ou reduzir uma figura significa conservar sua forma e modificar proporcionalmente seu tamanho. A gente faz esse estudo de ampliação e redução de figuras utilizando a malha quadriculada. Então tá aqui, ó, figuras semelhantes e malha quadriculada. Para ampliar figuras que estão em uma malha quadriculada, basta aumentar o tamanho dos quadradinhos da malha e, para reduzir a figura, basta diminuí-los. Assim, podemos reproduzir o que está em cada quadradinho da malha, obtendo-se uma figura semelhante à figura inicial. Essa é uma forma da gente ampliar. Ou você vai aumentar o tamanho dos quadradinhos e faz o desenho, né? Redesenha a sua figura, né? Em tamanho maior. Nesse caso aqui eu tenho esse quadradinho menorzinho aqui, olha só minha figura. Ó, aqui ocupou 3 quadradinhos, aqui 4, né? Aqui vai descendo e vou formando a minha figura aqui. Né? Aliás, essa figura aqui é a original. Eu vou dobrar as medidas dos meus quadradinhos. Vamos supor que esse quadradinho aqui, ó, mede 1 centímetro. Agora eu desenho quadradinhos com medida de 2 centímetros. Ou seja, eu vou dobrar o tamanho da minha figura. Se eu desenhar os meus quadradinhos com medida de 5 centímetros cada um, então eu vou quintuplicar o tamanho da minha figura, tá? Então, à medida que você aumentar o seu quadradinho, é a quantidade que você estará ampliando a sua imagem, tá? Então aqui eu desenho os quadradinhos com o dobro das medidas e vou aplicar o mesmo desenho. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 4. Então eu fiz o que? Eu ampliei a minha figura, dobrando, né, a medida dos quadradinhos, ou pode ser 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes você quiser, você amplia o seu desenho, tá? Essa é a forma de ampliação de figura, tá? Aqui temos a figura original e aqui nós temos a figura ampliada. Ou podemos também reduzir, né? Agora, essa situação aqui, eu vou manter os meus quadradinhos. A minha malha quadriculada vai manter o tamanho, tá? Eu não vou reduzir o tamanho da minha malha quadriculada. Aqui eu fiz essa opção. Eu vou aumentar os quadradinhos da minha malha quadriculada. Nesse caso aqui agora, eu não vou aumentar o tamanho dos quadradinhos da minha malha quadriculada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a quantidade, né, de quadradinhos que estão sendo feitos. Olha só, por exemplo, aqui tem 3, né? Aqui eu fiz só 1. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 aqui. Aqui também eu fiz essa diagonal aqui só com 1. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui eu diminui 3 vezes, tá vendo? Ó, 3 para 1. Aqui, ó, 3 para 1 também. Aqui eu tenho, ó, 6, né? Se eu for diminuir o 6 3 vezes, vai virar quanto? 2, né? Então aqui eu fiz 2 quadradinhos. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, né? Aqui eu só tenho 1. Então eu tô diminuindo 3 vezes. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 6, né? Aqui eu vou colocar só 3. Então eu posso utilizar essa outra forma, que é o quê? Ao invés de aumentar a quantidade de quadradinhos, eu vou fazer o desenho de forma proporcional. No caso aqui eu estou reduzindo 3 vezes, cada lado está sendo diminuído 3 vezes. Eu fiz uma figura semelhante a essa daqui, apenas diminuindo a quantidade de quadradinhos e não diminuindo o tamanho dos quadradinhos, né, da minha malha quadriculada. Então, você pode fazer ampliação ou redução de figuras das duas formas, tá? Ou você aumenta ou diminui os seus quadradinhos da malha quadriculada, né, e você vai utilizar a mesma quantidade de quadradinhos, ou você pode manter os seus quadradinhos e realizar a proporção com as medidas, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho, ó, 2. Por quê? Porque eu vou diminuir 3 vezes, né? 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, aqui eu preciso de 2 quadradinhos. Né? Essa inclinada que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 dividido por 3 vai dar quanto? 3. Então aqui eu faço com 3, tá vendo? Inclinada com 3. Então essa é a segunda forma de você ampliar ou reduzir uma figura, correto? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui essa figura aqui, né? Ela possui os vértices A, B, C, D e E.
e aqui eu vou desenhar uma figura semelhante a ela, utilizando a mesma malha quadriculada, mas eu tenho aqui, ó, A', B', C', D' e E', que é o quê? Eu vou colocar os vértices aqui, ó, com um tracinho com a linha em cima, né, para diferenciar, né, os vértices da figura verde com a figura laranja, né? Olha só, cada segmento da figura 2, que é essa daqui, mede 1/3 do seu correspondente na figura 1. Então, por exemplo, aqui tem, ó, essa medida aqui, ó, de A até E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então aqui vai ter que ser 3, ó, 1, 2, 3, ou melhor, opa, é 1/3. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Pego isso aqui e multiplico por 1/3, né? Que eu vou achar o quê, ó? 1, 2, 3, aqui, ó, tô diminuindo a minha figura aqui, reduzi ela no tamanho. Aqui no caso aqui tá dando 4, né? Mas aqui tá falando de 1/3, mas na verdade tá dando 4, né? No caso seria assim, ó, essa daqui seria 4 sobre 6, tá? O correto aqui, ó, porque aqui eu tenho 4 a medida, né? E aqui eu tenho 6, né? Então seria assim, ó, 4 sobre 6. Né? 4 sobre 6, tá? Porque aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho inclinado, ó, 1, 2, 3. Aqui eu tenho, ó, 1, 2. Tá vendo? Então o correto seria o quê? Se eu simplificar isso aqui, vai dar o quê? Ó, vai dar 2 sobre 3. Então agora, simplificando, é 2 sobre 3. Pronto. Então aqui, ó, essa figura aqui, ó, essa figura 2 em relação à figura 1, a semelhança dela é o quê? 2 sobre 3. Ou seja, a razão de semelhança dela é 2 sobre 3, tá? Deixa eu modificar aqui também, que tá errado. 2 sobre 3. Pronto. Cada 2 desse daqui, eu tenho 3 de cá, ó. Ou seja, pega essa medida aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu posso multiplicar ela por 2 sobre 3. 4 vezes 2, né? Ou melhor, eu pego essa daqui, ó, tá? Corresponde a 2 e a de baixo corresponde a 3, tá bom? Então eu posso fazer uma regra de 3 aqui, ó. Essa medida aqui corresponde a 2, correspondendo a 3, será qual medida? Eu vou fazer uma regra de 3 aqui, encontro essa medida aqui. No caso aqui vai dar 6, né? Então tá aqui, ó. Essa daqui é 2 sobre 3 em relação a essa aqui. Tá vendo aqui, ó? 2, essa aqui, ó, 3, tá? Aqui, ó, 2, essa aqui, 3, tá bom? Aqui, ó, 2, 3. Essa aqui, ó, 2, 3. E essa aqui fazendo a proporçãozinha, uma regra de 3 vai dar quanto? Vai dar 4 sobre 6 aqui. É a nossa semelhança aqui por malha quadriculada, ou seja, utilizando a ampliação ou a redução de figuras, tá? Ou seja, ó, a razão de semelhança entre essas figuras, que a gente chama de K, né, é igual a 2 sobre 3, tá bom? Cada ângulo da figura 2 é congruente ao seu correspondente na figura 1. Por exemplo, a linha é congruente ao ângulo, né, o ângulo aqui A, né, ou melhor, o ângulo A' aqui, que é esse ângulo aqui reto aqui, ó, ele é o quê? Ele é congruente ao ângulo, o ângulo A aqui, ó, certo? O ângulo B', esse aqui, ó, ele é congruente ao ângulo aqui, ó, B, tá? Então, todos esses aqui eu vou fazer, eles terão as mesmas medidas dos nossos ângulos, tá bom? Outra forma de nós trabalhar a semelhança é por homotetia, tá? Homotetia. Vamos entender o que é homotetia. Outra forma de obter uma ampliação ou uma redução de figuras é por meio da transformação geométrica chamada homotetia. As figuras, né, que se correspondem por homotetia são denominadas figuras homotéticas. Então, quando você amplia ou reduz uma figura utilizando a homotetia, a gente diz que essas figuras são figuras homotéticas. A transformação por homotetia mantém um ponto fixo O, né, ou origem, né, chamado de centro da homotetia e multiplica a medida de qualquer segmento da reta que passe por esse ponto por um fator constante K, que é a nossa razão de semelhança, tá aqui, ó, chamado de razão de homotetia, tá? É a razão de semelhança da homotetia. Então aqui, ó, vamos ampliar ou reduzir uma figura utilizando a homotetia, tá? Vamos utilizar isso, ampliar ou reduzir utilizando essa técnica aqui chamada homotetia. Veja como ampliar o triângulo ABC a partir de O, né? Que é no caso aqui, no caso é a nossa origem, né? Aliás, o centro da homotetia, né? Que é o centro da homotetia, esse ponto O aqui, né? Para obter o triângulo A', B', C'. Em que a medida de cada lado seja o dobro da medida do seu correspondente ABC, tá? Então nós vamos primeiramente criar um triângulo ABC, depois nós vamos criar um outro triângulo A', B', C', né? Utilizando a homotetia. Vamos ver os passo a passo aqui. Ó. Passo 1. Construa o triângulo ABC qualquer e marque o ponto O qualquer, chamado, né, centro da homotetia. Tá aqui, ó, o triângulo ABC, ó. ABC, você pode colocar a inclinação que você quiser nele, a posição que você quiser, tá? E marco aqui um ponto qualquer, pode ser qualquer posição que você quiser. Eu marquei aqui nesse ponto aqui, né? No caso aqui, o centro da nossa homotetia.
Esse é o passo 1, tá? Faz o desenho da figura, pode ser triângulo, retângulo, a figura que você quiser, tá? Aí você vai marcar um ponto qualquer aqui, tá bom? E esse ponto é chamado de centro da homotetia. Agora vamos ver o passo 2. Passo 2. Traçamos as semirretas, ou seja, do O passando pelo A aqui, a semirreta aqui, tá vendo? A outra semirreta OB, ou seja, sempre vai sair do centro da homotetia passando por todos os vértices da figura, tá? Então tá aqui, ó, OA, essa daqui, OB e OC, tá? Então você vai passar partindo do centro da homotetia por todos os vértices da figura. Como eu tenho um triângulo aqui, eu tenho apenas 3 vértices, né? Então vai passar por todos os vértices do nosso triângulo ABC. Tá aí. Então criei essas semirretas aqui, ó, tá? E terceiro e último passo. Sobre a semirreta OA, que é essa aqui, ó, OA, marcamos o ponto A' de qualquer forma que OA é igual a 2 vezes, ou melhor, OA' seja igual a 2 vezes OA, ou seja, K igual a 2, ou seja, a razão de homotetia é igual a 2, ou seja, eu vou dobrar minha figura. Como funciona isso aqui? Eu tenho aqui a medida OA, tá vendo? Eu vou medir isso aqui, poderia ser, por exemplo, por uma régua, né, ou por um compasso, o ideal que seria uma régua. Você vem aqui e mede aqui, ó. Vamos supor que isso aqui dê, sei lá, 3 centímetros. Então eu quero o quê? Eu quero dobrar o tamanho da minha figura. Então eu vou dobrar essa medida OA aqui. Então eu pego essa medida aqui, vou medir novamente aqui, ou seja, eu dobrei ela, né? Então aqui tá ela uma vez, aqui tá 2 vezes. Esse ponto aqui eu vou chamar de A', né? Depois eu faço o mesmo procedimento aqui, eu vou medir daqui do O até o B aqui, né? Vai dar uma certa medida e eu vou medir novamente, ou seja, a mesma medida aqui, eu vou dobrar essa medida aqui. Então eu vou marcar o ponto aqui, ó. Aí da mesma forma eu vou medir aqui, ó, de O até C e depois pego a mesma medida e coloco ela aqui. Ou seja, estou dobrando a minha medida, ó. Medida OA, dobrei ela aqui. Medida OB, dobrei ela aqui. Medida OC, dobrei ela aqui. Agora basta eu ligar os vértices, ó. A', B' e C', tá? A medida que eu dobrei, eu chamei de A'. Que eu dobrei aqui, eu chamei de B'. Que eu dobrei aqui, eu vou chamar de C', que tá na mesma semirreta aqui, tá? E agora eu vou ligar esses 3 pontos aqui, ó. Pronto. Acabei de criar uma figura semelhante por homotetia. Como eu dobrei a medida, eu dupliquei o tamanho da minha medida, tá? Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Sobre a semirreta OB, que é essa semirreta aqui, marcamos o ponto B' de tal forma que OB' é igual a 2 vezes o OB aqui, 2 vezes. Ah, eu quero aumentar essa figura 3 vezes. Você vai fazer o mesmo procedimento, só porque você vai medir o A aqui, você vai ter que medir mais dois tamanhos aqui. Por quê? Porque eu vou, vai ser 3 vezes, e aqui é 1, então eu vou ter que multiplicar essa medida por 3 aqui, para dar o tamanho, né, de modo que a figura fica 3 vezes maior. Então, o tamanho da sua figura, quantas vezes ela será maior, você irá decidir, ou então o exercício vai falar isso para você, né, quantas vezes é para você aumentar a sua figura, basta você medir a partir da origem aqui. Se eu quero colocar essa figura 3 vezes maior, se aqui é 1, você vai medir, ó, 1, 2, 3. Você tem a figura 3 vezes maior. Você faz isso para cada vértice, né? Em cada semirreta, você estará aumentando, ou também você pode reduzir, né? Se a figura está nesse ponto aqui, né, você faz a homotetia aqui, você volta aqui, você, né, diminui a figura, né, a metade aqui. Certinho? Então você pode tanto ampliar ou você pode também reduzir a sua figura. Olha esse outro exemplo aqui, ó. A figura original foi ampliada por homotetia de centro O e razão 3. Então tá aqui a medida D, tá vendo? Ó, que tem 2 figuras aqui, ó. O triângulozinho, né? O triângulo AGF aqui, AFG, né? Aí eu vou, essa medida aqui é D, não é? Então, se eu quero aumentar essa figura 3, ou seja, a minha razão de homotetia é igual a 3, eu vou pegar essa medida D aqui, ó, e vou fisso ela aqui 3D, tá vendo? Ou seja, 3 vezes a distância D aqui. Então, eu vou marcar esse ponto aqui, aí tem uma semirreta aqui, ó, passando por G, tá? Vou pegar a medida aqui até o G e vou multiplicar por 3 aqui, eu tenho esse ponto G aqui, e tem o ponto F aqui da minha figura, né? Aí eu vou pegar essa distância da origem até o ponto F e colocar essa medida aqui 3 vezes, ó, 1, 2, 3, tem um ponto F, ou seja, agora eu vou ligar aqui, né, eu aumentei a figura 3 vezes, da mesma forma posso fazer com essa aqui, só que aqui agora eu tenho o que? 4 semirretas aqui, por quê? Porque essa minha figura aqui tem o que? Tem 4 vértices, tá bom? Então aqui a medida aqui é 1, então eu vou aumentar, multiplicar a medida por 3, saindo do zero aqui, multiplico por 3, eu vou pegar cada vértice desse meu trapézio aqui e vou formar um trapézio aqui, no caso, 3 vezes maior do que esse aqui. Sabe o que significa isso aqui? Que eu aumentei cada lado 3 vezes. Pego cada lado e multipliquei por 3. Foi o que aconteceu aqui com o triângulo, ó. O meu triângulo tem essa medida aqui. O que aconteceu? Eu dobrei ela aqui, ó. Multipliquei por 3 essa medida aqui, ó. Por 2, na verdade, né? Que aqui nós estamos dobrando, né? Então pega essa medida aqui e multiplica ela por 2, tá aqui. Pego essa medida aqui e multiplico por 2, tá aqui. E essa aqui por 2, tá aqui. Então isso que aconteceu. Se você dobrou as medidas aqui da homotetia, né? Usando a homotetia, então é a mesma coisa você ter dobrado cada medida aqui, tá? Se você dobrou as medidas aqui, você dobrou cada lado
sua figura aqui. Certinho, pessoal? Então essa foi nossa aula sobre semelhança, né, aqui de figuras utilizando a malha quadriculada e também utilizando a homotetia. Certinho? Fico por aqui e fui!